nos 5 episódios anteriores aqui da série exclusiva do canal de como construir o seu próprio laboratório de eletrônica e programação, nós vimos como montar a sua própria bancada extremamente reforçada e bem pensada, como por exemplo com essas gavetas bem finas da parte de baixo que não atrapalham as pernas, mas conseguem armazenar componentes eletrônicos, Arduinos, Raspberry, relés, tudo que você precisar no seu laboratório de eletrônica. Vimos também como construir a bancada do zero utilizando Metalon e também MDF, como utilizar máquina de solda. Inclusive o desenho 3D das bancadas foi disponibilizado para vocês. Vimos também como montar um carrinho de solda e mais 2 bancadas também vimos como construir aí o passo a passo. Inclusive testamos uma pistola de pintura e foi massa demais. Agora aqui no 6º episódio chegou a hora da gente ver a parte elétrica da bancada. Como que eu construí a parte elétrica, como que eu fiz as proteções elétricas, como que eu fiz a automação com o Arduino que controla todas as luzes. Fora isso, hoje nós vamos ver diversas dicas valiosas de como organizar os cabos. Tem umas dicas aqui muito massa para deixar os cabos retráteis, o cabo do ferro de solda, como deixar mais prático de usar. Galera, tá massa demais. E fora isso, nós também vamos construir proteções utilizando canos de PVC. Vai ser uma adaptação bem em conta, bem legal de aplicar. Quem sabe você pode replicar aí para direcionar a luz dessas lâmpadas que estão aqui, que agora nesse momento elas ficam vindo no nosso olho, né, forçando a nossa visão, e eu quero que essa luz fique mais concentrada nas bancadas. Então nós vamos também construir essa proteção com cano de PVC. Bora pro vídeo. Tá aqui as bancadas, galera, basicamente são essas duas que eu uso para fazer meus projetos eletrônicos, para poder trabalhar. Existe uma terceira bancada que eu fiz para minha esposa trabalhar, mas que não entra nessa parte específica de ser uma bancada para eletrônica. Na verdade, a principal mesmo é essa, porque essa outra aqui é mais para segurar o computador, me dar mais espaço e para mim poder gravar também. Então essa daqui é a bancada principal e nós vamos começar vendo a parte elétrica dela, como que eu montei a parte elétrica, que eu fiquei devendo para vocês aí essa explicação, e também aquela automação com Arduino aqui com display touch. Já vou mostrar aqui como que eu fiz essa parte, que tem a foto do laboratório ali, ó. Depois a gente fala dos pontos de distribuição de energia, onde é importante, como que eu fiz cabos retráteis aqui, como eu distribuí as tomadas, mas antes vamos ver como a energia chega aqui na minha bancada. A energia chega aqui na bancada através dessa tomada, é um cabo bem dimensionado para dar conta da corrente da bancada. Eu quis fazer com tomada e não ligado direto na parede, porque caso eu queira mover a bancada de lugar, eu posso simplesmente desconectar daqui e conectar em outro lugar. Desse fio aqui, nós vamos até uma caixinha de distribuição. Então, basicamente, esse é o fio que chega na tomada e vai até essa caixinha de distribuição aqui. Eu montei tudo parafusado aqui embaixo, ó, um espaço atrás da gaveta. Então, para você que usou o desenho 3D como referência e fez uma bancada parecida como essa, ó, tem um espaço certinho para colocar uma caixinha dessa daqui e tem mais parte elétrica ali depois. Da tomada, então, nós temos um disjuntor monofásico aqui, porque aqui em Santa Catarina é 220 em fase neutro, né? Fase neutro dá 220. Então tem um disjuntor monofásico para essa fase de 10 amperes. Caso ocorra algum curto-circuito na bancada durante os testes, lá quando eu estou testando uma placa, fazendo manutenção, porque tem muitas manutenções eletrônicas que a gente tem que fazer com a placa ligada, senão não tem como fazer as medições, os testes. E muitas vezes a gente dá uma explodida em algumas coisas. Então esse disjuntor daqui para proteção contra curto-circuito e sobrecarga. O curto-circuito é quando eu dou o curto lá, encosto fase neutro, com baixa resistência, né? Gera um pico de tensão grande, ele vai desarmar. E a sobrecarga é quando eu ligo algum tipo de equipamento aqui nas tomadas da minha bancada que passa da potência que o meu sistema elétrico pode fornecer. Então isso vai gerando um aquecimento aqui dentro do disjuntor, onde ele vai ter um metal lá dentro, né, com uma lâmina composta de 2 metais, normalmente latão e um outro que eu esqueci. E essa chapinha, quando vai esquentando, ela vai entortando, envergando, até que chega um ponto que ela desarma o disjuntor, protegendo os fios, né? Porque se não fosse essa proteção, os fios poderiam derreter. Uma outra proteção muito, mas muito importante que eu tenho aqui é um DPS, é um dispositivo de proteção contra surtos. Basicamente, dentro aqui do DPS, nós temos um varistor, que é um componente eletrônico que muda sua resistência conforme a tensão aplicada a ele. Ó, por exemplo, esse DPS é de 275 volts. Olha lá, 275 volts. Sim, tomei uma bela de uma pancada na unha aqui. Então, enquanto a tensão da rede for de 275 volts até no máximo, ele
se comporta como um circuito aberto. O varistor lá dentro, que está conectado aos dois terminais, se comporta como um circuito aberto. A partir do momento que a gente tem um surto na tensão ocasionado por um raio, ocasionado por uma manobra, uma manutenção na rede feita pela concessionária de energia, basicamente ele vai perceber que houve um surto de tensão, um aumento dessa tensão, e vai começar a baixar a resistência do varistor aqui dentro, fechando o nosso circuito, colocando em curto, entre aspas, né, a fase que entra aqui, ou neutro com terra. Ou a fase com o neutro, com terra, depende do tipo de aterramento que você está utilizando. Com isso, ele vai gerar uma queda de tensão muito grande na rede, impedindo que essa tensão maior chegue nos equipamentos que está ligado aqui na bancada. Fora que, como eu liguei ele após o disjuntor, ele também, por meio que curto-circuitar essa rede, vai gerar uma corrente tão grande que vai desarmar o disjuntor. O DPS é um dispositivo fundamental para você proteger todos os equipamentos da sua bancada contra surtos de tensão, porque nós temos equipamentos caríssimos ali, né? Osciloscópio, fontes, geradores de função, geradores de frequência, então isso daqui protege meus equipamentos. E não tenho DPS só aqui, tá? Eu tenho no quadro de distribuição interno da minha casa e lá no padrão tem DPS. É importante ter lá na entrada do padrão por norma, dentro do seu quadro de distribuição, e aqui eu quis colocar mais um por proteção adicional. Agora falando da proteção da minha vida, aqui nós temos um DR, um disjuntor diferencial residual. Basicamente esse DR fica monitorando toda a corrente que circula na bancada. Então a corrente vem da fase, vai para o neutro, né? Depois ao contrário, porque é corrente alternada. Enquanto a corrente que está passando por um fio pela fase é igual à corrente que está passando pelo neutro, significa que o nosso equipamento está consumindo energia normalmente e ela está retornando. Agora, quando eu vou lá e encosto meu dedo numa tomada, tomo um choque, vai haver um desvio de corrente da fase para o meu corpo em direção ao solo e não vai retornar pelo neutro. Então esse DR, esse disjuntor diferencial, por isso que esse nome residual, né, de corrente de resíduo ali, vai verificar essa diferença, ou seja, verificar que eu estou tomando o choque e vai desarmar. Tem até um botão de teste que é recomendado testar mensalmente, eu vou até testar ele aqui. Olha só, pressionei, ele simula essa corrente de fuga, né, e desarma o DR. Então isso aqui é para proteger o usuário. Depois desse quadro de distribuição aqui, nós temos um fio que vai até esse outro quadrinho aqui. Esse quadro já é da automação. É aqui onde eu tenho um Arduino controlando módulos relés que distribuem essa alimentação para as tomadas também. Tem tomadas que não são ligadas nos relés, então simplesmente o fio vem aqui e é distribuído. Mas tem muita coisa que é controlada pelo relé. Deixa eu até abrir ela para mostrar para vocês, ó. Tá aqui, um pouquinho na gambiarra, mas tá seguro, tá bem isolado. Na verdade, o Arduino não tá aqui dentro, eu esqueci essa parte aqui. O Arduino está lá na minha bancada junto com o display, uma peça impressa em 3D, display touch que eu toco para controlar, e o sinal do Arduino é transferido através desse cabo de rede aqui, ó, né, que tem uma boa proteção, uma boa imunidade contra ruídos, e é levado até esses relés. Eita, Marlon, o relé tá preto ali, não se preocupa não que não foi nenhum problema elétrico. Eu fui fazer uma solda utilizando maçarico, e acabei derretendo um pouco o relé ali, de forma superficial somente. Então essa caixa, ela distribui a fase, o neutro para as tomadas, que passam direto, e também tem os relés que fazem o controle do que eu preciso ligar e desligar através do Arduino. O resto aqui são fontes de alimentação, que convertem a tensão 220 da minha entrada em 5 volts para o Arduino, para os relés e para tudo que precisar. Então esses são os eletrodutos que distribuem lá para o resto da bancada toda a alimentação. Já essa outra caixinha aqui do lado é do sistema de alarme da minha casa inteiro, junto com sirene. Tudo feito pelo Arduino, tá? É o Arduino que controla todo o meu sistema de alarme e tem um receptor para receber sinal dos módulos, dos sensores das portas. Olha só, esses sensores aqui, eu consigo fazer com que o Arduino entenda o sinal deles. Esses sensores basicamente não compensa você fazer, porque hoje eles são muito baratos. Então basicamente eu compro pronto e mando o Arduino ler esse sinal aqui, identificar quando um ladrão arromba a porta e tocar o alarme, enviar uma notificação por SMS via internet. Na parte de iluminação, eu tenho as luzes do teto, que não são controladas por nenhuma automação, somente pelo interruptor lá mesmo. Depois eu tenho essas outras luzes para auxiliar nas bancadas, essa e essas, controladas separadamente. E tenho também a luz que fica aqui embaixo da bancada. Essas são diversas luzes instaladas aqui embaixo, que são as luzes mais importantes, porque elas que são que clareiam todo o serviço que eu estou fazendo aqui. Esse daqui é um display TFT Touch,
e tem um Arduino controlando aqui. Então essa caixinha aqui se comunica com a outra caixinha que possui um CLS. O Arduino está aqui dentro, mas por uma opção de praticidade na hora de montar o circuito. Eu conecto o display diretamente ao Arduino, porque o display é uma shield, um escudo que encaixa no Arduino. Então assim ficou mais prático de fazer o sistema. Ao invés de colocar um monte de botão com um monte de textos, eu achei mais intuitivo colocar uma foto do meu laboratório e aonde eu clico, liga e desliga. Por exemplo, se eu clicar aqui na luz da bancada, ele vai desligar a luz da bancada. Se eu clicar na luz do teto, ele vai desligar a luz do teto. Se eu clicar nessa outra luz, um clique liga e outro desliga. Luz da bancada na parte de baixo e eu também posso controlar essa luz aqui. Esse meu sistema com Arduino, ele não está conectado à internet. No início estava, mas eu não vi muita vantagem em fazer um sistema de controlar minha bancada via internet. Talvez seja interessante se eu acabar esquecendo uma luz ligada e queira desligar posteriormente, mas não vi sentido, quis fazer desse jeito para ser mais robusto, mais prático. Ficou legal assim, eu não vejo necessidade. É muito raro eu esquecer uma luz da bancada ligada. Na verdade, até hoje eu nunca esqueci, porque eu sempre estou aqui próximo do controle. Eu sempre, quando saio da bancada, tenho esse costume de desligar as luzes. Então, para mim, funciona assim e tá ótimo. Se eu não utilizo esse recurso, não faz sentido instalar ele. Não faz sentido investir mais dinheiro para instalar. Não faz sentido colocar um microcontrolador que vai consumir mais energia para se comunicar com a internet. Deixar o meu sistema aqui mais vulnerável, ter que me preocupar com essa questão da vulnerabilidade. Pagar um servidor, né, ou criar o meu próprio, mas aí eu também teria que pagar a conexão para fazer essa conexão com a internet. Então eu preferi deixar assim, tá ótimo. Tem aplicações que tem que estar conectada com a internet e é muito útil. Aqui eu não achei tanto. Aqui na parte de cima da bancada é onde fica toda a instrumentação. É onde ficam os componentes que a gente usa, os equipamentos que a gente usa para medir, fazer medições, injetar tensões e por aí vai. E nós precisamos da alimentação aqui na parte de cima. É para isso que toda bancada tem isso daqui, ó, né? Esses suportes para passar fios. Então eu tenho diversos fios aqui atrás passando da bancada. Deixa eu tirar essa fonte para mostrar para vocês. Então, quando eu tiro a fonte ali, eu tenho diversos cabos disponíveis e alguns reservas. Para mim tirar a fonte daqui e conectar em outro lugar, basta soltar o cabo e pronto. Eu posso tirar ela daqui e ligar aqui embaixo. E olha só aqui embaixo. Nós precisamos aqui embaixo de tomadas para poder ligar equipamentos e também para poder utilizar a energia da tomada para alimentar placas. Placa de televisão, placa de fonte para fazer alguns testes. Então é muito importante, por exemplo, ter tomadas. Eu coloquei várias, aqui tem 3, depois tem mais 4, depois tem mais 4 e ainda deixei buracos reservas. Outra coisa que eu deixei disponível aqui na parte de baixo, porque muitas vezes eu preciso tirar uma fonte daqui para alimentar um circuito na parte de baixo para ficar mais confortável, né? Principalmente ali, ó, onde eu trabalho. Então eu deixei esses cabos disponíveis já conectados para mim só ligar um equipamento. E olha só que interessante, em vez de deixar o cabo enrolado aqui na mesa, ocupando espaço, atrapalhando, basicamente eu deixei o cabo pendurado. Olha só, aqui embaixo. Em uma das pontas o cabo está fixo, conectado à energia, e aqui ele fica disponível para mim. Então quando eu preciso utilizar, eu só venho, ó, puxo ele, utilizo, depois o próprio peso dele leva ele lá para baixo, ó. E ele fica organizadinho na minha bancada, não ocupando espaço e fica bem discreto. Eu tenho um cabo ali, eu tenho um cabo aqui e eu tenho o cabo aqui, que inclusive já está sendo utilizado pela fonte. Se tem uma coisa chata que atrapalha bastante quem usa todo dia o ferro de solda, como eu, praticamente todo dia, é esse fio dele que fica aqui, nós temos que ficar empurrando e voltando. Então o que eu fiz? Amarrei um barbantinho que passa por um furo ali embaixo e coloquei um contrapeso, galera. Tá vendo ali? É uma ferramenta, um adaptador de bit. Então quando eu preciso usar o ferro, eu venho, puxo ele aqui, ó, puxo, solto ele. Como o peso do ferro é calculado para que o atrito não consiga puxar ou empurrar, eu trabalho com o ferro livre. Quando eu não quero mais, eu dou uma chacoalhada e ele volta para a posição e pronto. Bem organizadinho. É que isso aqui estava na frente, né? Mas ó, basicamente eu venho aqui, puxo, uso o ferro. Quando eu não quero mais, dou aquela chacoalhada e ele volta, fica organizado. Fiz isso para o fio do soprador térmico aqui também, da estação de retrabalho da FR. Ó, pego o soprador aqui, o canhão, puxo, uso, quando eu não quero, dou aquela chacoalhada e guardo ele de volta. Já aqui nessa outra bancada eu tenho o computador, que é onde eu trabalho, e eu também tenho disponíveis, ó, cabos USB. Aqui tem tomada, caiu ali para baixo, tá? Mas tem tomada, tem cabo também para conectar nos instrumentos. Aqui também tem mais ainda.
Com relação ao aterramento da minha bancada, bom, eu projetei todo o circuito elétrico da minha casa aqui e eu optei pelo aterramento TNCS, onde o meu neutro, o fio neutro, vem lá do padrão, né? E a gente sabe que o neutro nos padrões são aterrados, aqui em Santa Catarina é assim. Esse conector neutro, que é um conector PEM, porque ele, além de neutro, é um conector de proteção, vem até o meu quadro de distribuição, aqui dentro da minha casa, e de lá ele é ligado juntamente com o barramento do terra e dali segue separado o terra e o neutro para minha casa. Para ajudar a equipotencializar melhor o sistema, eu coloquei hastes de aterramento ao redor da minha casa e liguei também nesse barramento de equipotencialização. Como eu já disse, o quadro da minha casa também tem DR e DPS e ajudam na proteção da minha bancada. Do quadro de distribuição da minha casa, eu mandei a energia, o fase, neutro e o terra, 220, aqui para minha bancada. Caso eu precise fazer algum teste na minha bancada com um osciloscópio que não possua os canais isolados, eu uso um transformador, né? Um transformador basicamente, para converter esse 220 em 220 ou 220 em 127, porque aqui em Santa Catarina não tem disponível 127 e a gente usa transformadores. Usando o transformador, eu tenho um isolamento galvânico entre a alimentação da placa e o meu sistema da rede, a alimentação que alimenta o osciloscópio, aí eu vou conseguir medir com o meu osciloscópio sem dar curto entre a parte do terra do meu osciloscópio e uma fase e por aí vai. E é basicamente isso, a parte elétrica da minha bancada, a parte de controle com Arduino. E agora, galera, dá só uma olhada nessas luzes aqui, ó. Eu coloquei essas luzes na parte de cima para ajudar a clarear o ambiente e a bancada, principalmente a bancada aqui. Por que eu optei por esse tipo de lâmpada? Porque ficaria meio feio colocar aquelas luminárias de teto, normalmente, e se fosse uma luminária específica, bonitinha, já refletindo a luz só para a bancada, seria muito mais caro e é mais difícil de achar. Então, para economizar e para ter disponível rápido, principalmente, eu optei por utilizar essa barra de luz de LED e só utilizar esses conectores elétricos, fazer um furo nele e colocar o fio, ó, e ligar até no teto. Funcionou bem, saiu bem barato, só que tem um problema. Essa luz aqui, conforme eu vou andando, agora de dia não dá para ver tanto, né? As janelas estão abertas, mas conforme tá noite, eu já tô cansado das vistas e essa luz fica indo na cara da gente à toa, né? Você tá andando aqui, ó, a luz está na cara de vocês aqui. E eu quero que essa luz seja direcionada para a bancada. Para isso eu preciso colocar uma proteção aqui em cima para bloquear essa luz, mas que seja aberta na parte de baixo. E existem algumas formas de fazer isso. Dá para a gente fazer com madeira. Então eu tenho, por exemplo, aquela chapa de compensado ali, que eu poderia fazer. Poderia utilizar para fazer uma caixa quadradinha, porém tem uma solução mais prática, com menos cortes, que é barata também, que é utilizar um cano de esgoto de PVC de 50 milímetros. Cortar só metade dele, colocar lá em cima, é barato, é simples de fazer e vai dar um visual mais redondinho, bonitinho. Ó, esses são os canos que estão na medida correta que eu vou precisar. Cano de esgoto, 50 milímetros, eu achei o ideal essa espessura aqui. Então a gente vai ter que cortar eles no meio para formar essa metade que eu vou precisar para deixar a luz passar só num sentido. Olha só, galera, eu já tinha cortado um pedacinho desse cano de PVC para ver se ia ficar legal na luz, ó. Então eu vou colocar basicamente assim, ó, nesse tanto que eu preciso cortar. Cortando então nessa medida, não vamos ter mais luz na cara, quando não deve, só se abaixar aqui, né? E a luz vai sair num ângulo bom para poder alimentar toda a bancada, ó. Saca só, galera, como esse daqui tá torto, ó. Eu vou girar ele aqui, ó. Tá bem torto. Esse outro aqui tá reto, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o maçarico aqui, ó. Esse maçarico para esquentar o cano sem queimar ele de longe, só para dar uma aquecida e ir desentortando ele. E vamos ver se vai dar certo isso. Galera, no começo eu tava tentando maçaricar e desentortar na mão. Aí eu pensei, pô, deixa no chão que o chão é plano, vai aquecendo com o maçarico e vai girando, para ele se apoiar no chão em todas as direções e ficar plano. E dá só uma olhada, funcionou muito bem, ó. Olha isso, ficou bem mais retinho o cano. Tava até achando que não ia dar pra fazer, porque ele tava torto. Mas ó, já fica a dica aí pra desentortar. Ficou bem retinho mesmo. Claro, ainda tem alguma coisinha ou outra, né? Mas comparado com antes, vixe, agora dá pra fazer tranquilo a luminária, ó.
Aí, galera, aparentemente esse método funcionou bem, de esticar a fita, ó. Ficou relativamente reto a fita aqui. Eu marquei onde tem que cortar, né? Pra não esquecer, porque eu quero cortar desse lado de cá. Aí vai sobrar justamente esse pedaço maior aqui e sobrar esse menor. É aqui onde vai ficar a luz daí, ó. A gente vai usar essa parte. Galera, dá só uma olhada para cortar lá. Eu vou utilizar essa esmerilhadeira, a bateria aqui, com essa serra de madeira, né? Para cortar madeira. Existem serras que são próprias para esmerilhadeira, para cortar madeira, plástico, sem esses dentes, que fica um pouco mais seguro. Mas aqui a gente não é Nutella, né? E a única opção que tem é essa. Aí, galera, como ficou a precisão do corte, ó. Ficou até boa, mas tem uns detalhezinhos, né? Que nem vai dar pra ver de longe, né? Essa é a verdade. Mas eu vou dar uma lixada aqui com a lixadeira vibratória para dar um acabamento melhor. Agora, galera, vou dar uma lixada com a lixa 400 aqui, para a pintura que eu vou fazer com tinta spray mesmo, né, preto fosco, aderir melhor. E é o seguinte, usar luva aqui, porque esses cantos ficaram super afiados, tá? Pra você não se lascar aqui. Agora é o seguinte, galera, tem que pôr o PVC aqui, a proteção aqui, né? Só que nós já temos fios, os cabos, né, elétricos, e também tem os fios de sustentação passados já. E eu não quero desmontar tudo isso para pôr aquela proteção. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno rasgo aqui na parte de trás, para não ficar visível, onde eu vou passar por aqui, entendeu? A proteção. E nas pontas, eu vou fazer também rasgos dessa forma aqui. Como ele é um pouco flexível, eu consigo dar uma envergada nele para enfiar ali, né? Ó, para ele encaixar assim, entendeu? Vamos tirar as medidas aqui e fazer os cortes lá. Aí, pessoal, como que ficou? Já encaixou filé. Olha a luz ali, ó. Aqui passou a cordinha assim, aqui passou assim, aqui também. Talvez aqui eu tenha que cortar um pouquinho mais pra cá, alongar o corte para ela entrar um pouquinho, erguer essa parte e descer mais essa, né? E aqui também o corte um pouquinho pro lado que ficou um pouco torto. Eu acho que por conta da parte de trás aqui ele ficou um pouco torto. Mas olha só de longe para vocês verem. Nem dá para perceber. E como que eu vou prender ele? Primeiro que só de deixar assim já ficou, né? Mas eu vou colocar uma fita dupla face entre a lâmpada e a parte de plástico. Não a lâmpada aqui em si, porque ela é mais baixa do que essa parte de plástico. Então eu boto um pedacinho de dupla face aqui na parte de cima, colando. Só para caso bater não cair, né? Mas ó, ficou bem encaixado. Agora é pintar de preto. Ah, galera, antes disso deixa eu só ligar aqui, né? Vamos ligar a luz para ver. Ó, liguei. Olha lá. Clarei a bancada certinho aqui na parte de baixo. E não veio na cara, olha só. Não veio na cara, ficou até amarelo, né? Pintar de preto vai ficar legal. Então, resolveu certinho o problema da luz bater na cara, porque, pessoal, eu fico aqui o dia inteiro, né? Ainda tem mais essas duas luzes de 40 watts cada. Chegou a me dar dor de cabeça várias vezes de ficar com essas luzes na cara. Então, quanto menos, melhor. E eu preciso de luz na bancada. Essa é a função da luz, não ficar clareando tudo, né? Aqui dentro eu vou deixar branco, justamente para refletir melhor a luz. Vou tentar não pintar. Um pouco vai escorrer, mas fazer o quê? É, galera, começou a chover, eu vou pintar. Então, eu armei essa barraca aqui rapidinho. Galera, já fizemos aquele grande, que tinha mais ou menos 3,78 metros. Agora esse de 2,68 metros, nós temos um probleminha que eu não tenho. Eu comprei uma barra de cano de 6, né? Cortei quase 4. Sobrou 2 e pouco. E aqui tem 2,75, 2,68. Então, se eu colocar essa barra aqui, ó. Ó lá. Falta. E não faz sentido eu comprar uma outra barra de cano de 6 metros inteiro, cara,
para fazer isso aí. Então eu vou tentar fazer uma emenda, que eu tenho um outro pedaço aqui de 1 metro mais ou menos, ó. Eu vou tentar fazer uma emenda no meio. Por que no meio? Porque aqui eu tenho apoio da mesma altura, então eu consigo fazer um pedaço até aqui cortado, né? Fazer a travinha e deixar um pedaço sobrando. Aí a partir daqui, que tem a mesma altura, eu faço uma emenda. Vai ficar parecendo um pouco, mas é o que tem, né? E outra, vai ficar legal também, vai ficar top. Vamos tentar. Qualquer coisa eu compro uma outra barra e faço. Ela é inteiriça. Mas vamos tentar antes dar uma economizada. Pessoal, eu pensei direito e eu fui lá no material de construção e eles vendem por metro, né? No outro que eu fui não vendia. Então eu aproveitei e comprei 3 metros mesmo, para dar o tamanho certo. Ia ser complicado, ia dar mais trabalho, ter que passar a fita 2 vezes, medir para daí cortar, ia dar alguma diferença na hora de emendar. Então é melhor fazer inteiriço mesmo. Aí galera, as 2 peças foram finalizadas, pintadas, secas. Aqui dentro, ó, eu já coloquei a dupla face, usei essa dupla face branca. Então vai prender bem, só nesses pontos altos aqui, coloquei em tudo, coloquei lá também. E agora é só encaixar em cima. Galera, tá instalado, porém ficou um pouco feio aqui, porque a minha ideia era deixar branco para refletir a luz aqui, né? Mas eu tive que pintar as bordas, então pintou um pouco lá dentro, eu não lembrei que ia ficar visível. Então, ó, olhando assim, você nem liga, né? E tal, mas olhando de perto, parece que o serviço foi feito aqui, um serviço meio cagado. Então eu vou remover, pintar por dentro e instalar de novo. Aí galera, ficou pronto. Bora ligar a luz lá pra ver. Ó, olha só luz na bancada, hein? Tem que se abaixar bem pra pegar alguma luz na cara e olha lá. Galera, chegamos ao final do vídeo, eu espero que você tenha pegado várias dicas para montar o seu laboratório. Capricha bastante na montagem dele, porque ele é um lugar de aprendizado, é um lugar de muita diversão, de explodir coisas também. E te vejo no próximo vídeo com mais um projeto super louco. Não se esqueça de clicar em gostei para me motivar a fazer mais vídeos como esse, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para algum amigo seu que gosta desse tipo de conteúdo. Valeu galera, até mais!